Pois é. Bem, 1h13. Agora vamos finalmente. Lembrando, essa parte será recortada. Vou pegar as coisas. Essa parte vai ser recortada e será colocada em um vídeo à parte, comentando sobre esse confronto entre Sampaio Corrêa e Trem. Então, hoje estaremos nesse recorte de vídeo com o Herbert, Árabe Louco, e PP comentando desse confronto. Caso seja necessário aprofundar, o que eu acredito que não, eu farei um outro vídeo. Beleza? Quem quer comentar primeiro, para iniciarmos esse trecho da live? Quem quer comentar primeiro sobre esse confronto? Acho que Herbert que tem coisa que ele está aqui só para isso. Pode começar, Herbert. É o seguinte, Pepe já falou muito, bota o Pepe por último. Aí ele fica até... espera agora aí. Não, brincadeira. Lindo. Brincadeira. Obrigado. Não, vamos lá, mata-mata, né? Rapaz, cara, eu vou ser bem sério para vocês. Eu me senti confortável em pegar o trem. Como o Pepe disse, o Amapá, querendo ou não é uma escola... É uma escola pior que a nossa até, né? Do Piauí também. Dentro do ranking, eu não sei. Como é que tá o ranking? É a pior, pô. O Amapá é o pior, pô. Isso, pois é. O que me chateou foi o Sampaio não ter não se impôs dentro do grupo, né? E aí a gente, por mais que a gente tenha tido uma classificação antecipada, mas foi desnecessária a forma como que ocorreu. Ano passado também a gente teve dificuldades, mas foi questão já ali... Também nesse ano extra-campo, mas ali também foi mais questão de jogador eles não fecharem em si, mas poderiam fazer bem mais. E esse ano, para mim, serviu de lição que por mais que não tenha sido não é um elenco muito qualificado, a gente teve poder de superação no momento certo. Mas aí a culpa já recai com a diretoria, que não fez o planejamento correto. A gente passou por isso. Eu fiquei confortável em pegar o Amapá, o trem, cara, porque lá numa torcida, o que vai pegar pra gente é a distância, mas aí também a distância vale para eles, né? E se eu não me engano, a gente já nunca perdeu pro trem, não, né? Eu me lembro que teve uma em Bacabal que a gente ganhou por não sei quanto, parece 4-1, 3-1. Então, historicamente, não é um time que não nos dá muito trabalho. Eu ficaria mais receoso em pegar o Águia. Querendo ou não, o Águia lá, o estádio é mais acanhado, a torcida chega junto. E seria pior. Do outro lado, a Turma Luso, né, que tem a tradição, mas é um time quebrado, mas também seria um pouco mais chato, embora a torcida lá não compareça, que é até estranho, a torcida paraense não... Porque fica na capital, né? A torcida é reduzida. Também seria um jogo chato, enfrentar a Turma Luso. Mas eu fiquei esperançoso em ter pegado o trem. O Imperatriz também eu ficaria esperançoso. Só que aquela questão que eu falei para vocês, como o nosso time também não é essa maravilha toda, a gente tem que fazer um bom placar em casa. E eu chuto aí 2 gols de diferença, para a gente não se complicar lá dentro, porque a gente não sabe como é que é. Eu não acompanhei o time do trem, talvez eles não tenham ficado na primeira colocação à toa, né, no outro grupo. Não considero um time tão perigoso, não considero, mas como o Sampaio passa por uma crise tão profunda, eu fico com mais medo da gente não passar por conta do baixo nível técnico do Sampaio, que a gente hoje perdeu o Filipinho, a gente não tem peças de reposição até o momento. Eu não sei se essas contratações serão peças à altura, e eu não sei também se chegarão outras peças para serem, de fato, reservas imediatas, porque hoje foi provado que a gente não tem reservas imediatas, principalmente no setor do ataque. Então, eu espero aí, mediante as contratações, creio que umas 4, 5, não sei o que ele pretende fazer, que a gente precisa em todos os setores, exceto o gol, eu creio que dê para passar. Não vai ser tão fácil, mas também eu não vou dizer para vocês que eu estou com medo do trem, não. Estou com medo do trem. Depende do Sampaio, né? É manter aquela postura como a gente joga sempre dentro de casa, e aí já é o time titular. É fazer o primeiro placar, é jogar como a gente jogou contra o Morto, é jogar como a gente jogou contra foi contra quem? O Parnaíba também. É depois do primeiro gol do Parnaíba, e o Sampaio tentar amassar. 5. Se a gente abrir, eu creio que dê pra gente ganhar sim dentro de casa. Espero que seja de uma diferença de 2 gols ou mais. Quanto à questão da torcida que o Bruno perguntou, eu creio que não deu muita gente, não. O público deve ser 1.000 pessoas a mais. A torcida tem todas aquelas questões que aí cada um tem seus motivos e a gente sabe quais muitos alegam, né?
mas eu creio que batalha em 2, 3 mil. Só no passado, contra o Manauara, foi o divulgado, foi 5 mil lá no Castelão. Eu creio que não chega a esse teto, não. Eu creio que chega uns 4 mil. Mas a gente tem que fazer o placar em casa para não correr riscos fora. E é isso aí. Eu creio que desde esse mata-mata dê para passar, se a gente jogar, principalmente contra o Morto. Aproveitar que é outra cópia do Flamídia e as mesmas cores, pensar que lá é a bosta lá, que parabéns, viu, Chupão do Norte? Mais uma vez guardou a vaga pra gente. Um bom filho faz isso, ele se rebela às vezes, o papai entende um filho rebelde, aí depois o papai dá uma lição e o filho faz uma graça pro papai. Então, muito obrigado pela vaga. Assistam aí, sequem, né? Como vocês vão secar, como vocês secam sempre. Esse é o principal motivo de vocês. E agora é ganhar do treino. É isso que eu tenho a dizer. Tava demorando ele fazer essa cutucada no time do Moto. Bruno? Rapaz, assim, esse confronto contra o Trem é um confronto que eu vejo da seguinte forma. Sampaio, dos confrontos que o Sampaio podia pegar, eu acredito que seja um confronto mais, em teoria, não sei em prática, que mais parecesse acessível. Por quê? Contra a Imperatriz e contra a Tuna e Imperatriz tem meio que uma história. Contra o Águia é um time mais difícil. Quando o trem é meio que uma coisa nova que vai ser escrita, né? Ninguém sabe muito bem como é que vem um trem para esse confronto, porque, como eu comentei, o trem já não começou muito. O trem não fez um estadual algum, mas conseguiu se recuperar na Série B. Mas o nível do trem é um nível muito baixo, né? Assim, tem um Moratório, tem um Tocantinópolis, tem os ali que se vão para o pátio, até a mesmo. Eu acho que principalmente iriam se classificar. Então, assim, o nível do grupo deles é muito baixo. O nosso grupo seja um time muito alto, mas o nível deles eu acho que é mais baixo, sim. Eu acho que devido aos fatores do Sampaio, sim, tem chance de ser classificado. Sobre a torcida, eu acho que 3 a 4 mil já é um número que, para a conjuntura atual, é excelente. Né? Bom, pelo menos com o primeiro mata-mata. É muita coisa? Não é. Mas o Sampaio está dando tempo para os seus do. Então, assim, dá 6 vezes mais do que a média, é esse número pelo menos bom. Eu vejo da seguinte forma. Mas, cara, como eu comentei, o Trem é uma equipe que ela tem um histórico que relativamente não o favorece tanto. No passado não favorece tanto, conseguiu uma recuperação, mas ainda assim é uma equipe que tem alguma coisa a apresentar. Eu acho que tem assim, alguma coisa a mostrar que fez o Sampaio consiga explorar, né, as estruturas do Trem, consiga essa classificação. Eu vejo dessa forma. PP, que inclusive já mandou como se fala, os números, né? Os números que eu gostaria de ter achado antes, só que eu não encontrei, né? Peraí, vou colocar aqui agora. Eu imaginei que não tinha esse confronto, mas sim, temos esse confronto. E vou colocar nesse momento, enquanto meu lindíssimo, maravilhoso, né? E grande scout de futebol, PP, faz os seus comentários sobre o confronto contra o Trem. Pois é, rapaz. Estamos num momento único na história do futebol maranhense. O Sampaio, segundo ano seguido que não consegue passar entre os primeiros. Né? Ano passado, o quarto lugar do grupo do Sampaio subiu, que era o MAC. O MAC passou em quarto, subiu. Ou seja, passar em quarto não é o fim do mundo. Dá para você conseguir o acesso jogando mal na primeira fase. Perfeitamente possível. Então o Sampaio tá morto? Não, quem tá morto é o Moto. O Moto não tem mais chance de nada. Né? Só não está morto quem peleja. Então o Sampaio ainda vai pelejar muito nessa Série D. Pelo menos ainda tem umas 3 semanas de vida aí, né? Porque a próxima é a folga dos que jogaram essa semana, né? Que vai fechar ainda a Série D, a primeira fase. Então, assim, o Sampaio vai pegar o Trem precisando mostrar aquilo que mostrou contra a Moto, contra a Parnaíba, contra a IAP. Precisa fazer
essas apresentações de novo, porque o Trem, como até a própria Danta já falou, o Trem é um time muito bom em casa na Série D. Ganhou 4, empatou 1, que foi a primeira. E é um time que sabe usar muito bem o seu mando de campo. Né? Eles estão jogando, salvo engano, na cidade de Santana, né? Posso estar errado, mas na cidade de Santana, porque o Zerão. Os estádios. É o Zerão? É o Zerão, não. Posso estar, talvez eu esteja vacilando. Né? Eu acho que eu estou vacilando. Mas. Pesquisar aqui. Mas é o Zerão. É o Zerão. É o Zerão. Até o Yuri comentou aqui, o Yuri comentou sobre isso. Aqui, eu vou já dar o comentário dele. O Zerão não estava disponível para os jogos. Eles estão jogando no Augusto Antunes, lá em Santana. E eles estão sabendo usar muito bem a casa, inclusive. Estão sendo um time bem, bem bom lá no interior. Né? Mas, assim, zero pressão de torcida. Zero pressão de torcida. O time em Macapá já seria pesado de apoiar. Jogando no interior, que na cidade deles, a galera vai para apoiar o time, porque é o Macapá, é o Amapá na Série D. O Trem é o Amapá na Série D, porque o Oratório foi com Deus. Né? Não sobrou mais ninguém. Então é o Trem. O Trem é a esperança do futebol amapaense de conseguir, quem sabe, fazer a campanha menos medíocre da história do futebol de lá. Né? Que já teve o Santos do Amapá, foi o que fazia as campanhas melhorzinhas lá, mas nem esse consegue mais. E o Sampaio chegar na situação de vir como quarto colocado, de ter que fazer a primeira em casa, o Sampaio vai precisar repetir o que o MAC fez para subir. Porque como foi que o MAC subiu? Passando em quarto. O MAC amassava todo mundo em casa. O MAC não poupava adversário em casa, botava para amassar. Para tornar a situação do jogo de volta irreversível. O MAC jogava para deixar o jogo de volta irreversível. Botava para matar em São Luís. Sempre fazendo o primeiro jogo para realmente não dar chance no jogo de volta. E para mim é o que o Sampaio precisa fazer. Porque o Trem vai ser o primeiro adversário e o Sampaio a gente já é conhecido por ser ruim fora de casa. O Sampaio já é conhecido por isso, por ser ruim fora de casa. E o Trem é um time muito bom fora de casa, a não ser que o Sampaio quebre todos os tabus nessa segunda fase, vai precisar fazer tudo aquilo que mostrou, principalmente contra o Moto, né, em que o Sampaio fez o jogo perfeito. O Sampaio fez o jogo perfeito. O MAC, na Série D, fez uma sequência de jogos perfeitos. Foi uma sequência. O MAC não foi passando na cagada, não. O MAC foi passando com muita autoridade. E foi a um ponto que, quando chegou no jogo decisivo, que foi lá contra o Asa, o MAC estava numa fase tão boa que o Asa, que era um time que jogava muito contra seus adversários em casa, o MAC meteu 3-0 lá no jogo de volta, para deixar incontestável mesmo o acesso. Sabe? Então dá para o Sampaio conseguir ter mais sucesso. Mas vai ter que mostrar aquilo que mostrou contra o Moto. Mais vezes. Não é para ser coisa de um jogo só. O Sampaio vai ter que ter muita precisão, vai ter que trabalhar com um relógio todo sincronizadinho para ser competitivo, porque o elenco é muito limitado. Então não dá para depender dos reservas. A gente viu hoje, o Sampaio não pode depender dos reservas. Né? Não dá. Simplesmente não dá. E, querendo ou não, o Trem é um time também limitado, tá? A gente tá falando que o Trem passou primeiro, mas até o Bruno já falou. Gente, o Trem é um time limitado. Tanto é que eles contam com o Gotinha, pô. Gotinha que não fez nada no Campeonato Maranhense. Ele jogou no Campeonato Maranhense esse ano, pelo modo. Gotinha não fez nada no Campeonato Maranhense. Sabe? E se destacou com facilidade lá. Então, realmente, é um grupo fraco. Assim como o nosso também foi um grupo muito fraco. Em que teve o IAP de bônus. O Sampaio, por um bom tempo, foi um certo bônus também do grupo. E o Moto do segundo turno foi total bônus, que não ganhou nenhuma. Terminou o segundo turno sem uma vitória, só ganhou dos maranhenses no primeiro turno. Então, não dá para iludir com os resultados que o Sampaio conseguiu até agora,
Mas, ao mesmo tempo, precisa manter essa regularidade. Esquecer o jogo de hoje como resultado, mas não esquecer o resultado de hoje, não esquecer o jogo de hoje como desempenho. E buscar reforço. Não é só buscar reforço do IAP, porque o IAP tem um ataque até decente. Dá para buscar reforço no ataque do IAP. Mas você vai também precisar buscar reforço defensivo. Você vai precisar buscar reforço de volante. Você vai precisar buscar reforço de meio campo. Essa pessoa não precisa de goleiro. O goleiro Sampaio tem. O DG que tá fazendo uma boa temporada. E tem o Fávero que não é lá essas coisas, mas também não é o pior goleiro do mundo. Serve como goleiro reserva para uma Série D perfeitamente. Não vejo problema nenhum. Mas é isso. Não dá pra gente contar com o Joécio. Por mais que eu goste muito do Joécio, eu entendo que ele é o ídolo do Sampaio, mas não dá pra contar com ele para um mata-mata de Campeonato Brasileiro. É injusto até com o próprio Joécio. Né? Porque a gente já falou da questão da idade, questão desse preparo físico, que é jogo de mata-mata. Sampaio vai precisar correr que só o diabo para brigar de fato por essas vagas. A situação, se o Sampaio não conseguir passar do trem, o Sampaio não vai passar de ABC e América. Não vai, pô. Não vai. Se é para pensar em acesso, tem que pensar nos adversários que o Sampaio vai pegar pela frente. E um deles pode ser ABC ou América. E a ABC e a América estão muito acima do Sampaio hoje. Muito acima. Mas é muito acima. E do jeito que tá, não passa. Vai ter que procurar jogador do IAP, vai ter que pegar ali 1, 2, 3 reforços do Moto. O Moto já não jogar mais nada mesmo na temporada, vai liberar todo mundo. Dá para trazer. Mas aí tem que começar a movimentar. Buscar ali jogador, quem sabe, de outros times, pegar alguém ali, talvez dá para você no Tocantinópolis. O IAP eu acho que é o mais promissor, mas me preocupa porque o IAP foi o time que foi campeão maranhense e o elenco todo esqueceu que joga bola. Chegou na Série D e esqueceram como é que se joga. Então, será que eles não vão vir com a mesma mentalidade que eles estão no Campeonato Brasileiro? Né? Achando que, não, conseguimos o maranhense, vamos jogar mal, mas a gente tem mercado. Vamos jogar e tá tudo certo. Me preocupa. Isso me preocupa um pouco. Né? Talvez do IAP seja mais seguro pegar quem é de fato do ataque. Porque da defesa é uma galera que conseguiu ganhar, que foi muito competente, que todos entraram na seleção ali do Campeonato Maranhense com muito merecimento, mas que simplesmente esqueceram como é que defende na Série D. E não gosto disso. Me deixa um pouco desconfortável para trazer como reforço. Mas, assim, até com o time atual, dá para passar do trem. O trem não é essas coisas. Dá para passar. Mas, sem Júnior Amorim, eu tenho minhas dúvidas. E olha que eu critiquei muito a contratação dele. Né? Mas é bom estar errado, né? De certa forma. E me preocupa muito como é que o Sampaio chega sem ele para esse jogo. Como é que vai chegar naqueles momentos de decisão que eu não quero ver o novo Zé Augusto mantendo o Maurício por teimosia e custando a eliminação do Sampaio por causa dessa teimosia. Tem que ser um trabalho muito bem coordenado para esse time brigar por acesso. Porque sem Júnior Amorim eu não entendi, não. Talvez eu me perdi aí. Ele foi expulso hoje com o Adriano. Eu não sabia, não. Tá. Não sabia, não. Não tinha me tocado, não, na verdade. Eu comentei isso mais cedo. Foi expulso no final do jogo. Cara, pior. Ai, meu Deus do céu, é foda. Então, bora lá. Sampaio e Trem. Ele já comentou algumas coisas interessantes, PP, que todos comentaram, né? Na minha visão, é um jogo acessível. Eu estava muito preocupado, tanto do Águia quanto do Tuna. A gente esqueceu assim da Tuna na conversa. Mas como eles tinham sido derrotados ontem e estavam em quarto, era praticamente impossível. Mas tanto Águia quanto a Tuna eram dois clubes que me preocupavam bastante, até a Imperatriz menos. Eu estava tendo comentado aqui, não, é melhor que o Trem, só a Imperatriz. Achava que o Imperatriz era até mais acessível do que era até muito melhor do que o Trem. O Trem, gente, não é um time que vai ser fácil, mas o Trem também não é um time que vai ser difícil. Não é uma máquina, não é o Manauara. Ano passado foi tenso. Só que a gente pegou o Manauara. E olha que o nosso time do Sampaio era bom. O
time do Sampaio foi competitivo com a equipe do Manauara e dava para ganhar. E dava para ter ganhado. Se não fosse a merda do Zé Augusto, se não fosse a burrice do Zé Augusto. E esse ano não é diferente. O trem é limitado. Gente, os principais jogadores dele, eu pesquisei aqui, como o Pepe trouxe. E são literalmente Vitor Lube, que é titular. Né? Aleilson, que estava no Imperatriz ano passado. Né? Que não fez nada. Que não fez nada. Fez só um gol ali contra o Manaus e pronto. E o Wanderson Gotinha, né? Que até comentaram aqui que ele foi o cara que ajudou a botar o Sampaio na fase de classificação, que ele fez o gol de falta contra o Tuntum e rebaixou o última rodada. E rebaixou o Tuntum. Exatamente. Que ainda rebaixou o Tuntum. Então não é um jogo impossível, mas é um jogo que requer atenção. É um jogo que o Sampaio ele precisa entrar com ímpeto. Os nossos titulares precisam estar realmente focados. Júnior Amorim precisa novamente dar aquela energia. O Frota tem que pelo menos botar a grana, né, para a coisa acontecer. Como se fala o nome? Até esqueci. O famoso bicho, né? Essas coisas, o time tem que entrar focado. O time precisa, porque vai ser, mesmo que não seja um jogo impossível, mas vai ser um jogo que será complicado. Será complicado tanto em casa, pelo fator de perder o Felipinho e agora perder o Júnior Amorim, como no jogo na volta, num estádio que está todos os times utilizando. Então, será em si um jogo complicado por causa do gramado e de um time que não perde lá. É claro que o caminho para o Sampaio conseguir esse acesso será muito difícil, mas ele é possível. Acho que das piores situações, essa foi a melhor. E assim eu fecho. Tem muito comentário, não vou conseguir ler todos. Na verdade, tem alguns só comentários.